Hat-trick em jogo treino vale alguma coisa? Conta ponto hat-trick em jogo treino ou dá pra gente desconsiderar o jogo treino de 4 tempos de 30 minutos contra o Andraus? Não vale, né? Convenhamos, não vale, não vale, Convenhamos não que vale. não dá pra Seria contar. ótimo se valesse, mas não vale. Mas assim, dá pra gente destacar a utilização de Matheus Babi como titular do Atlético nesse jogo contra o Andraus e os 3 gols marcados. E assim, quem viu os 3 gols marcados nota uma diferença do ano passado, né? O Atlético não teve um 9 de referência sem Gonçalo Mastriani no ano passado. Nesse ano, com o retorno ao princípio do Matheus Babi, o Atlético tem um jogador de referência no ataque, um jogador de imposição física no ataque, mas um jogador que não convenceu e pouco jogou no Peñarol. O que está guardado no futuro de Matheus Babi, hein, Vinícius Furlan? Cara, difícil da gente cravar o que acontece com o Babi, né, nesse ano, mas o que a gente pode falar é que, assim, a estrutura física dele, o porte físico que ele tem, e, logicamente, a noção de jogo que ele tem, o fez titular nesse jogo treino, única e exclusivamente porque Maurício Barbieri gosta de um centroavante dentro da área. E a gente comentou isso até no último Três Responde que a gente fez, né? Foi no Três Responde que a gente fez. Sobre o Gonçalo Mastriani. Sobre o Gonçalo Mastriani, que o Atlético só tinha o Babi para essa função. Então ele acaba ficando. Sim. Lucas Diori está fora do Atlético. Pablo, muito provavelmente ele deve assinar também a sua saidinha do Atlético aí também. O Atlético vai ficando sem opções de centroavante. A Riagada não é esse centroavante. Pablo não era esse centroavante. Sim. O Sorriso, da base, também não é centroavante. O único centroavante que fica com essas características é o Babi. E assim, Vincenzo, que fique claro, tá? Eu não acho que o Babi seja a solução para o Atlético. Não acho que o Babi deveria ser titular no Atlético, que fique muito claro. Mas eu acho que o Babi tem características importantes para uma Série B. E eu sempre bato nessa tecla. Plano B de Série B é bola jogada na área. É bola na área, cara. Não tem, e a gente precisa ter alguém de referência dentro da área. Então, para um jogo de abafa, para algum jogo específico quanto a isso, eu não vejo nenhum problema de manter o Babi no elenco. Custa 5 vezes menos que o Diori. Verdade. E só por aí já deveria... 2, eu acho ele melhor que o Diori. 5 vezes menos ainda é caro, né? E ainda é caro. Claramente aqui. E ainda é caro, fique claro. Exatamente. Ele é melhor que o Diori também. Ele é melhor também. Ele não pega vaga de estrangeiro. Ele é um cara já adaptado ao futebol brasileiro. Já jogou, já fez gol em Série A, né? Teve uma campanha pelo Goiás até, que foi muito boa, principalmente no jogo aéreo. Sim. Fazendo gol de escanteio, um cara que ajuda bastante até defensivamente, tem números bem legais. Então eu penso assim, para o elenco desta Série B, eu, Vinícius, manteria o Babi. É interessante. Assim, me preocupa a situação da bola jogada na área, né? Idealmente falando, um trabalho bem desenvolvido, o plano B não precisa ser a bola jogada na área. Agora, é interessante pensar em profundidade de elenco, né? Sim. O Atlético, no ano passado, tinha como reserva do ideal Mastriani, do Mastriani hipotético, vamos colocar dessa maneira, Pablo e Lucas Diório, 2 jogadores de movimentação. Sim. 2 jogadores de movimentação mais do que de conclusão de jogada. O Atlético teve Canóbio e Coelho, jogadores de característica parecida, por mais que um pouco diferentes, característica parecida, né? O Atlético teve 2 laterais direitos com Léo Godoy e Madison de ataque à profundidade, ataque ao corredor, mas nenhum de construção. E na esquerda, 2 laterais esquerdos de construção de jogada com o Esquivel e Fernando. Faltou muita profundidade, faltou pluralidade de característica para esse elenco do Atlético. E tendo um jogador do porte físico, da imposição física que tem o Matheus Babi, faz sentido no elenco, porque é um jogador que diferencia-se das outras possibilidades. Você citou o Arriagada, que, se o Arriagada ficar, é complicado. Não dá, nível, né? Não tem condição. O Arriagada não tem nível, não conseguiu jogar no futebol chileno, mas, enfim, é um jogador de mais movimentação. O Sorriso foi ponta em determinados momentos no Sub-20, na Copinha do ano passado, por exemplo. Ele jogou atrás do Wallace, que era o centroavante de referência. É um jogador de movimentação, de velocidade, mas não de referência no ataque. O Pablo não fica, né? O Diório não fica, o Mastriani tende a não ficar também. Então, de todos os centroavantes do Atlético, nenhum tem a característica do Babi. Perfeito. E aí eu acho interessante. Me preocupa a temporada que ele fez pelo Peñarol. Bastante. Assim, não é que ele foi mal no Peñarol, é que ele não jogou. Ele não teve a capacidade de jogar. Ele não teve minutos, né? Tanto que o Peñarol chega a sondar Lucas Diório no meio do ano, porque o Babi não rendeu. Cara, isso assusta. Isso é complicado. Então, assim,
logicamente, eu não acho mau jogador, eu acho até bom jogador, acho que tem características interessantes. Antes da lesão de joelho que ele teve em 2021, tinha mais. Característica de movimentação, de sair da área, de conseguir fazer melhor a parede. Diminuiu um pouco, até porque perdeu em posição física nisso, perdeu explosão, perdeu arranque, né? Mas como uma peça para jogar dentro da grande área, eu acho que faz sentido. Mesmo assim, pegando o último recorte pelo Peñarol, eu me preocupo um pouco que o Atlético vai ficar em Matheus Babi mais um. Sabe? O Atlético tem que contratar um centroavante. Tem que contratar. O Atlético Um centroavante precisa titular. de pelo menos um titular. No mínimo. Mas o Babi como imediato, com o nível que demonstrou no Peñarol, me preocupa. Não, o nível do Peñarol, o Babi não é nem reserva. Não tem como. Ele tem que ser terceira opção por para isso que ser uma primeiro vamos testar só por ele, característica física, Vamos né? testar ele ali, Exatamente. vamos ver a adaptação dele. Aí a gente pode ter um ok, Exatamente. sim. E assim, pelo Peñarol, 4 gols marcados, 2 na mesma partida e entrando muito no final das partidas, né? Sim. Pouquíssimo foi titular do time do Peñarol. Em alguns momentos parecia que ia, né? Ele fez 2 gols contra o Defensor, ou contra o Liverpool do Uruguai, assim, acho que foi contra um desses dois adversários. E no jogo seguinte tinha o clássico pela final do intermédio, né? De Peñarol Sim. e Nacional. E aí o Aguirre dá a entrevista e fala, ó, vamos aguardar o clássico para definir o futuro. Mas o Matheus Babi, antes dos 2 gols marcados contra Liverpool ou Defensor, agora me falha a memória, ele tava fora. Ele seria devolvido. O Peñarol estava decidido. Nesse jogo ele marca 2 gols, o Aguirre fala, não, beleza, vamos aguardar a final do intermédio contra o Nacional. Ele não joga na final do intermédio e aí ele segue no banco o restante da temporada toda. Então, acho que assim, dá pra falar com tranquilidade. O Peñarol só não devolve porque teria que pagar por isso, e pagar por isso no futebol uruguaio é complicado, certo? O que você acha, hein? Matheus Babi no Atlético contribui, não contribui, titular, reserva ou fora, ou terceira opção também. Comenta aí o que você acha, deixa o seu like, se inscreve no canal, hein? A gente sabe, mais da metade das pessoas que acompanham os conteúdos da Threads não seguem o canal, não são inscritos. Então, clica aí no botão do inscrever-se, se ajuda demais a gente nesse sonho dos 100 mil inscritos em 2020. Vamos chegar, tá? Vamos chegar. Tô com fé também. Grande abraço, rapaz, até a próxima.